This call is now being recorded. Pronto. Pode começar, Gabi. Oi, boa noite. Vamos começar aqui primeiro o Journal Club e a gente vai começar com o tema sedativo e primeiro o clássico aí com Daily Interruption of Sedative Infusions in Critically Ill Patients, enfim, desmame de sedação diária aí da ventilação mecânica, com pacientes em ventilação mecânica. Eu sou Gabriela Pastana Góes, residente de terapia intensiva do Hospital Paulistano. Tá? E aí é esse o artigo que a gente vai começar a falar um pouco. Ele foi da equipe do Kress et al., que ele é da Universidade de Chicago, né? Eles começaram a estudar esse tema e teve todo um background por trás. E aí foi bem emblemático, porque depois desse artigo a gente começou realmente a pensar mais, a sair bem mais artigos sobre isso, né? Foi um dos, né? Mas ele, como teve realmente relevância estatística, então a gente começou realmente a mudar aí nossas sedações diárias aí na UTI. E aí eu fiz um background, que aí eu peguei vários artigos ali para situar a gente, onde é que a gente vai estar, como que foi que saiu a ideia desse artigo, qual era o contexto da época, né? E aí eu peguei um artigo da Shehab, que ela faz uma revisão aí dos sedativos, e aí ela fala que em 1980 para 90, mais ou menos, a sedação na UTI era vista como se fosse uma extensão mesmo da anestesia. E eles tinham realmente meta como sedação profunda, RAIS-4, então todos os pacientes eram totalmente sedados, inclusive usavam bastante bloqueio neuromuscular, né? Era bem comum nessa época manter o paciente totalmente sedado. E aí, em 1995, começaram a sair nesse meio tempo, de 1990, final de 80 para 90, começaram a sair vários estudos sobre sedativos, sobre quais são os benefícios e malefícios ali dos benzodiazepínicos e da sedação prolongada. E em 95 começou a sair o primeiro guideline realmente de sedação. E aí nesse guideline ele reconheceu já a presença da analgesia como meta principal, não aprofundar a sedação, mas já entrar com uma analgesia otimizada, né, em 95. E já tinha vários estudos sobre light sedation, sobre sedação intermitente, sedação contínua. E por que começou a se ver isso? Quando entrou os benzodiazepínicos, eles começaram a falar, nossa, ótimo, maravilhoso. E aí depois começaram a surgir realmente os efeitos colaterais dos benzodiazepínicos. E começou a ter a adicção, começou a ter o delírio e tudo, a dificuldade de tirar da ventilação. E aí começaram a estudar como é que seria melhor usar os benzodiazepínicos. Em 2000 e 2002, começaram também a ficarem maiores ainda depois desse guideline, mais intensificada a quantidade de estudos sobre light sedation, né? Priorizar a analgesia do que sedação. E aí surge um novo guideline em 2002, que ele começa a aprofunda mesmo essa questão do light sedation e também reconhece o diagnóstico precoce e o tratamento para delírio, né? Então a gente começa a avançar aí nessa questão dos sedativos. Acho que ficou meio branco. Mas inicialmente, aí eu só dei meio que no tempo assim dos sedativos, não é para se aprofundar necessariamente em cada sedativo, mas mais para a gente entender qual é o contexto que a gente vai entrar aí no artigo meu e da Luísa. Os sedativos, eles procuraram achar um que despertasse mais rapidamente o paciente, que tivesse menor facilidade de realizar delírio e melhores efeitos colaterais. E aí, inicialmente, depois dos barbitúricos, quando viram que os barbitúricos não eram tão efetivos assim, aí surgiu os benzodiazepínicos, que começaram a tomar conta ali das sedações, e ele realmente tem um efeito receptor GABA, então ele tem um efeito principalmente lipossolúvel, então ele chega mais rápido em barreira hematocefálica, atravessa mais rápido, e ele tem um efeito
mais rápido, né? Ceda mais rápido, tanto o tálamo, quanto também por causa do efeito da amnésia, então ele atinge tálamo, atinge córtex, e aí ocorre o efeito mesmo sedativo que a gente quer. Tem vários benzodiazepínicos, o mais usado que a gente atualmente é o midazolam, e ele realmente é o mais hipossolúvel, e por isso ele tem uma meia-vida mais curta. Os menos lipossolúveis, eles têm uma meia-vida um pouco mais longa, porque eles demoram mais para fazer efeito, justamente por causa dessa lipossolubilidade. A infusão contínua, o problema dela é justamente esse acúmulo no tecido adiposo, por causa dessa lipossolubilidade. Então, demora muito mais, mesmo após a suspensão, para sair o efeito do benzodiazepínico e aumenta também a quantidade de efeito colateral. E depois, quando começou a surgir, falar de analgesia, surgiram os analgésicos, opioides, falar mais, na verdade, e começou a pensar se usar a morfina não só para sedação e para pacientes em final de vida, sim, para pacientes realmente para analgesia. E começou a estudar a morfina, depois que viram todos os efeitos deletérios também, né, os efeitos adversos, que é hipotensão, ruim para pacientes com insuficiência renal, aí começaram a surgir e usar mais o fentanil, né, que é o que a gente usa mais hoje. Além disso, com essa questão dos benzodiazepínicos causarem mais efeitos colaterais, delírio, dificuldade de tirar a sedação, aí surgiu o etomidato contínuo, né? Porque o etomidato, a princípio, na verdade, ele tem uma meia-vida bem curta, e aí começaram, ok, então vamos usar o etomidato, porque aí vai ser mais rápido de sair. Só que aí depois, até a Luísa vai enfatizar isso, teve um impacto muito grande na mortalidade, e aí se bloqueou o uso do etomidato contínuo desde então. E aí surgiu o Propofol, que aí o Propofol veio aí com essa promessa de ter uma questão de acordar o paciente mais fácil, ser altamente lipossolúvel, só que a questão dele é que ele tem essa farmacocinética paradoxal, que na verdade ele tem uma meia-vida um pouco mais longa, que eles falam no artigo, porém ele tem uma alta taxa de clearance nos tecidos periféricos. Então, enquanto ele está infundindo ali no paciente, ele acumula sim, porque ele é lipossolúvel, acumula em tecido adiposo, porém, quando tem a suspensão dele, ele tira do tecido muito rapidamente. Por isso que acaba não tendo tantos efeitos deletérios assim, quando você tem aí a retirada dele intermitente, enfim. E que aí, quando a sua pausa ocorre, que é no final, ocorre rapidamente a depressão dele e ele é metabolizado mais rapidamente. Então, quanto mais ele fica, mais ele acumula nos tecidos. E aí veio tudo isso, trouxe essas dúvidas aí, infusões contínuas na ventilação mecânica, sedações intermitentes, pacientes com várias complicações, como é que, nesse contexto que a pergunta do artigo surgiu, né? Eles ainda querem um sedativo para evitar desconforto na ventilação do paciente, pacientes que nessa época já surgiu o conceito ali de hipercapnia permissiva, então pacientes mais confortáveis, então eles tinham que acabavam sedando um pouquinho mais o paciente, e ter essa questão de sedativos contínuos traz essa limitação aí de avaliação neurológica, acaba tendo que ser utilizados mais exames de imagem, ressonância, eletrocéfalo, porque a gente não tem como avaliar o paciente por causa da sedação. E aí, nesse contexto todo, que surgiu a pergunta do estudo, que é justamente a interrupção diária de sedativos acelera a recuperação dos pacientes em ventilação mecânica? É a pergunta principal do estudo. Ele fez uma metodologia com um estudo prospectivo, ou seja, ele começou a analisar pacientes e foi acompanhando eles, né? Foi randomizado, unicêntrico e monocego, que aí só os pesquisadores sabiam o grupo, mas os pacientes não sabiam, né? A equipe sabia qual era o grupo, se era controle de intervenção, mas o sedativo todo mundo sabia, era aberto. Os dados foram analisados sob intenção de tratar, que é justamente eles foram acompanhados até o final mesmo, se foram excluídos ou não. Depois eles são retirados da análise. Nesse estudo retirou-se da análise os óbitos,
ou estubado nos 2 primeiros dias após a randomização. E aí foram retirados do estudo, mas isso depois da análise, né? Os critérios de inclusão em pacientes em ventilação mecânica, pelo julgamento mesmo da equipe médica, e os critérios de exclusão foram gravidez, transferência de uma instituição externa, onde os sedativos já tinham sido administrados, então os pacientes não entraram no estudo, e admissão após parada cardiorrespiratória também não entraram no estudo. E aí ele dividiu, né, ele coletou aí 128 pacientes, conseguiu coletar, então é uma amostra pequena, relativamente pequena, e aí ele dividiu em 2 grupos. Acho que o barulho da mão. Ele dividiu em 2 grupos. Uma intervenção, a intervenção, ele fazia interrupção diariamente dos sedativos por uma equipe que não era da pesquisa, então era todo dia, era feita interrupção diária do paciente, e nesse grupo foram 68 pacientes, e no grupo controle foram, a interrupção ou a diminuição de sedativos era feito conforme a equipe de terapia intensiva do local, né? Então, a equipe de pesquisa só acompanhava esses pacientes, elas não interviam, de fato. Além disso, dentro de cada grupo, eles foram randomizados aleatoriamente, né? Se um deles usava o midazolam ou usava o propofol. Então, ainda teve uma divisão aí dentro do grupo. No grupo intervenção, ficaram 68 pacientes, e aí divididos ficaram 37 pacientes com midazolam, 31 pacientes com propofol. No grupo controle, 60, que aí 29 ficaram com midazolam e 31 com propofol. Sendo que esses pacientes, eles só era realizada essa interrupção diária no grupo de intervenção após 48 horas da intubação. Depois disso que começava o protocolo. Que aí é justamente esse aqui, que é o protocolo de infusão de sedação. Como é que eles faziam? Eles orientavam as enfermeiras a escala de Ramsay, e de acordo com essa escala, elas conseguiam alterar as bombas de infusão. Elas tinham que manter o paciente numa escala aí de 3 a 4 de Ramsay, e todos os pacientes recebiam necessariamente analgesia com morfina, tanto controle quanto intervenção, todos eles com morfina só, de analgesia. Midazolam, eles iniciavam o bolus e depois faziam a infusão de 1 a 2 miligramas por hora, né? Propofol também continua, a infusão contínua de 5 microgramas por quilo. E a morfina, eles iam faz bolus, depois deixa a dose de manutenção. Então, basicamente, o protocolo de infusão era esse que era entregue para as enfermeiras, e eram elas que iam ajustando de acordo com a escala de Ramsay. E aí o protocolo, como é que aconteceu? Com esse protocolinho na mão, o grupo intervenção, o investigador, que não era do grupo de pesquisa, pode ser plantonista, diarista, enfim, ele interrompia a sedação todos os dias, sedação e analgesia, todos os dias era interrompida, e uma enfermeira ficava avaliando esses pacientes durante esse período, até que esses pacientes tivessem, ou eles acordavam, ou eles ficavam agitados, alguma coisa assim, e aí a enfermeira ligava para o médico da pesquisa para ir avaliar o paciente. E aí o médico tentava fazer o exame, que é pedir para ele abrir o olho, colocar a língua para fora, apertar a mão do examinador, os testes que a gente faz hoje. E aí ele decidia se realmente ia voltar a sedação. Se precisasse de fato voltar com a sedação, ele voltava com a sedação pela metade do que estava sendo infundido antes, ou até realmente conforme a necessidade do paciente, né? Se o paciente tivesse acordado, estivesse bem, mantinha sem sedação e prosseguia normal. O grupo controle já era diferente, eles não mexiam, como eu falei, e eram avaliados diariamente por essa equipe de pesquisa, né? Essas doses diárias totais de sedativos eram acompanhadas pela equipe, e o ajuste era realizado pela equipe responsável. E aí a gente tem aqui os dados da população que foram coletados, né? Tá um pouco pequeno. Mas os dados da população do intervenção e do controle,
A intervenção ficou com 57 pacientes e o controle ficou com 61. A população em si, eu considerei assim como homogênea. Você viu que masculino, feminino tiveram ali 34, 26, 34 tiveram uma homogeneidade. O APACHE, que é o índice que eles admitiam na UTI, já calculavam o APACHE do paciente para ver a gravidade também, era um APACHE parecido, tanto de intervenção quanto controle, que eram 20, 22. Tiveram pacientes também parecidos com percapnia permissiva, e a quantidade de diagnóstico não teve muito paciente com choque cardiogênico, nem choque hemorrágico. Os pacientes que mais entraram no estudo foram os pacientes em sepse ou insuficiência respiratória, né? E aí, análise estatística, como eu falei antes, os dados foram analisados pela intenção de tratar. Fizeram testes lá com o teste Mann-Whitney, que é os não paramétricos, e o Q-quadrado, com as análises multiparamétricas, né? E a análise desses dados de sobrevivência foram feitos com a Kaplan-Meier, e a análise dos riscos proporcionais de Cox, que aí foram utilizados para avaliar os efeitos da interrupção diária da infusão do sedativo, que a gente vai ver no próximo slide. E a análise... desculpa. E a análise dos riscos proporcionais de Cox foi usada para avaliar as diferenças entre os grupos de intervenção e o grupo controle, após o ajuste para variáveis de linhas de base. Que aí eu vou mostrar agora aqui. Eita. Acho que ela saiu, Nath. Sem querer. Eu acho que ela foi desligar o telefone e saiu, né? Saiu. Esperar ela voltar. Vamos ver se ela volta. Oi, Não. voltei. Boa. Parei, mas eu estava falando aqui. Eu imaginei que você pudesse estar falando também, porque só fica aparecendo PowerPoint, né? Eu estava falando. Eu parei em qual slide? Você parou antes do Kaplan-Meier que você ia jogar. Ah, tá. Da análise estatística, né? Mas está dando para ver ou eu tenho que compartilhar a imagem? Tem que compartilhar, a gente está te vendo. Cadê? Começou? Foi. A gente tá... Foi. Sim, eu estava falando dos dados da população, né? E aí falei da homogeneidade, análise estatística e a análise de sobrevivência da Kaplan-Meier, que eu vou mostrar em seguida nos desfechos, e a análise dos riscos proporcionais de Cox foram utilizados para avaliar os efeitos da interrupção diária na infusão sedativa.
e a análise dos desproporcionais de Cox, que aí foi usada para avaliar diferenças entre o grupo intervenção e o grupo controle, depois do ajuste das variáveis da linha de base. Tem vários dados que foram jogados, aí eu peguei esse gráfico aqui do Centrials, que ficou bem resumido, e aí a gente consegue ver o tchan ali do artigo, que aí foi justamente o tempo de ventilação mecânica, que foi bem significativo, teve um P menor que 0,04, no grupo intervenção teve 4,9 dias de média, e no grupo controle 7,3 de dias de média, que aí foi a diferença grande aí do estudo. A permanência do UTI também foi significativa, teve 6,4 dias, mais ou menos, controle de 9,9. Aí ele faz também análises secundárias, que ele não fala tanto no estudo, não bate tanto, mas que a gente consegue avaliar aqui nos desfechos é justamente essa questão da dose dos sedativos, que foi menos usada, os sedativos, uma menor quantidade foi usada no grupo intervenção do que no grupo controle, né, e até uma discussão em seguida, depois, que ele vai fazer ali, por causa das doses também, que influenciou. Além disso, que foi bem significativo também, foi a quantidade de exames complementares que diminuiu bastante no grupo intervenção e no grupo controle, isso é bem válido, que aí diminui a quantidade de exames e diminui de idas e vindas do paciente, né? E aí a curva de Kaplan-Meier, que é o tempo de permanência na unidade de terapia intensiva, que foi uma dos desfechos primários relevantes. A gente consegue ver aqui no grupo controle, que aí teve os dias, que foi 9,9, e a intervenção a gente consegue ver que teve mais baixo. Consigo. Um pouquinho mais de intervenção aqui. A gente consegue ver que a quantidade de dias foi menor e o grupo controle foi mais longo aqui na curva. E aqui a análise a variável de Cox, que ele fez depois do ajuste da variável, de idade, peso, tudo. E aí ele avaliou aqui a permanência dos grupos na UTI, que também, que é isso, que foi menos. O desfecho secundário, ele avalia que é justamente a dose total de sedativos, que no grupo intervenção teve uma menor quantidade de miligramas de dose de sedativos, a quantidade bem menor de uso de neuroimagem, número de reintubação, transferência para unidade de ventilação prolongada, traqueostomia, morte hospitalar, e alta para domicílio foram desfechos secundários consideráveis ali. Isso para grupo intervenção teve menos e grupo controle teve mais. E aí, obrigada. Aí eu só queria, esse aqui é Marabá. Só queria fazer mais um adendo que eu ia colocar, que foi as discussões das cartas para o editor, e uma delas foi a discussão em cima dessa dose total de sedativos, que a carta do editor ele fala que não necessariamente a questão de interromper todo dia os sedativos foi o que foi mais relevante. Na verdade, ele achou, né, inferiu que foi a quantidade menor de sedação que foi eficaz nesse caso. E aí o editor, o Cres Seral, ele responde e fala que ele acha que não, que na verdade foi justamente por causa da pausa todo dia que teve uma menor quantidade de dose de sedativo. E aí depois veio vários estudos aí na frente que vieram tentando testar e não foi tão efetivo, não conseguiram mesmo, né, do que esse, tanto que é um estudo pequeno, no centro, mas foi bem importante, porque depois vieram vários estudos sobre isso, né? E obrigada. Muito bom, Gabi. Que nem você disse, esse foi o primeiro estudo, né, que avaliou isso. E aí, depois deles, vieram algumas perguntas. Teve uma crítica importante desse estudo, que foram pessoas questionando se diminuir a sedação no paciente ou não gerava um estresse psicológico nesse paciente. Porque ele foi o primeiro, né? Imagina que a gente está lá
no começo dos anos 2000, onde todo mundo ficava sedado, RAS-5, e aí alguém vem e fala, eu vou tirar a sedação. E aí, até um médico mandou uma carta pro jornal falando que os pacientes com certeza iam sofrer um dano psicológico, e por isso ele não acreditava que deveria fazer despertar diário. E aí depois eles fizeram um estudo sobre isso, eles perguntaram para os pacientes que ficaram sedados na UTI, que foram acordados, se isso gerava, eles fizeram um questionário lá, avaliando esse dano psicológico, algum estresse de pós-UTI, e na verdade eles não acharam esse dano maior, pelo contrário, os pacientes que ficaram menos sedados foram melhor nessa pesquisa, né? E aí depois, como você disse, saíram outros estudos, tem um grande do Lancet também, e aí eles começaram a comparar, será que então se eu tirar toda a sedação eu melhoro? Tem um estudo que compara a não sedação com a sedação mínima, e aí o que eles viram é que não muda muito pouco, e os eventos adversos também são muito parecidos. Quando, é lógico que esses estudos são feitos em centros bons, que tem enfermeiras olhando o paciente, não é o mundo real, a gente sabe disso. Mas o que a gente tem que frisar é que menos sedação é sempre melhor. Eu acho que vocês estão entrando agora, esse é um conceito, assim, básico dentro da UTI. Quanto antes eu tirar essa sedação, é melhor para o meu paciente, né? Que nem você falou, é menos tempo de ventilação mecânica. Isso significa menos PAV, porque se o paciente não está no ventilador, ele não faz infecção. É menos tempo de UTI, isso é bom para todo mundo, é bom para o paciente, é bom para o hospital, fica mais barato, né? E além disso, outra coisa importante que aí você disse, ele faz menos exames, porque se eu tô acordando esse paciente, ele fica acordado, às vezes ele não desperta, porque ficou lá um tantão de tempo com midazolam, e aí ele não desperta, eu começo a mobilizar esse paciente, levo para tomografia, faço exame que não precisa, gasto um dinheiro, sendo que eu só precisava tirar a sedação. E outra análise que ele faz é que das tomografias dos pacientes que estavam com menos sedação, então no despertar diário, os pacientes que fizeram a tomografia, eles vieram com achados positivos. Por quê? Porque, de fato, se eu tiver o exame neurológico preservado para eu conseguir avaliar o paciente, eu vou conseguir detectar alguma alteração primeiro, né? Então, os pacientes que ficaram mais sedados fizeram mais exames, e esses exames praticamente vieram normais, e os pacientes que estavam mais acordados precisavam fazer exame? Precisavam, e quando precisavam, geralmente estavam alterados, porque aí eu já tinha o exame físico neurológico um pouco mais fiel. Eu acho que é isso. Esse foi o primeiro, então, de vários que fizeram, e aí isso já está muito bem embasado dentro da UTI, né? Menos Legal. situação. Oi? Eu achei legal nesse estudo, porque que tem muitos lugares que fez assim, vou desligar a sedação, ou enfim, desligar com tudo. Mas não, ele vai ficar agitado, desliga do nada, não sei o quê. Mas aí depois lendo sobre o midazolam, sobre o propofol, não, você tem que desligar para justamente diminuir a quantidade de acúmulo no corpo, e aí realmente volta depois, na metade da dose, tudo. Mas o importante é desligar ou diminuir o máximo para diminuir o acúmulo, eu achei bem legal. E é exatamente isso que o estudo fez, que a gente faz, que a gente tenta fazer na prática. É lógico que a gente não faz exatamente isso às vezes. Por quê? Porque a gente sabe que às vezes o paciente já é agitado, então a gente não vai desligar de uma vez, né? Às vezes a equipe está sobrecarregada, às vezes não é o mundo ideal. Paulistano já é um hospital bom, que a gente tem uma equipe boa. Agora, por exemplo, se está no HC, se a Luísa desligar a sedação lá, a enfermeira vai matar ela, porque o paciente vai se estubar, não tem gente para olhar. Então vai depender muito. Você vai fazer aquilo, o quanto você conseguir deixar ele menos sedado possível, seguro, é o melhor para o paciente. Se conseguir desligar, melhor ainda, tá? Então, acho que é essa mensagem que tem que ficar. É muito legal quando a gente vê os artigos, Gabi, porque uma coisa é a gente escutar de orelhada. Então, você já deve ter ouvido a gente falar, vamos desligar a sedação. A gente doido para desligar a bomba de sedação. Mas agora, você leu, a gente tem evidência, entendeu? Então, reduz ventilação, reduz tempo de UTI, reduz exame, são desfechos muito importantes, né?
Então, quando alguém agora virar para você e falar, não, vamos deixar sedado, eu tenho certeza que você vai lembrar disso tudo e falar, não, eu vou desligar essa sedação, entendeu? A não ser, é óbvio, que o paciente não consiga, não possa desligar a sedação. E a gente tem poucos cenários que isso acontece, né? Quais cenários você pensa que a gente não pode desligar a sedação do paciente dentro da UTI? Acho que os pacientes em SARA grave ainda, que a gente ainda não consegue desligar, estão bloqueados, né? Estão precisando de bloqueio ainda. As pacientes cirúrgicas, aqueles que estão com peritoneftomia, não pode mexer. Acho que é esse que eu penso agora de imediato. Acho que o principal é isso de SARA, então paciente que ainda tem ventilação mecânica ali protetora, que está bloqueado, e pacientes hipertensão intracraniana, né, que a gente não resolveu. Então, às vezes, trauma, esse é paciente para ficar sedado. Todo o restante dá para gente diminuir e pensar em ir tirando a sedação, tá? Mas o resto, ou neurológico, né? Por exemplo, o estado de mal, por exemplo, que a gente não vai tirar a sedação, hipertensão intracraniana, algum pós-operatório cirúrgico neuro, que a gente quer uma tomografia pós, então nesses pacientes não. Mas na grande maioria do resto, que é o que a gente vê na UTI, dá para desligar essa sedação. Muito bom, viu? Gostei que você estudou os outros e roubou a figura do Centrais de UTI. Posso fazer uma pergunta aqui? Pode. Assim, a gente teve algum follow-up desses pacientes ou não? Eu acho que não, Lu. Não, eles acompanharam eles até a alta médica, mas não teve. Alta hospitalar, né? Você fala follow-up depois da alta? Isso. Não, É só até a alta. só até a alta. Tá bom. Por quê? Não, só para ver se isso também tinha alguma repercussão depois deles, em termos de recuperação e tal, essas coisas, não sei. Esses pacientes ficavam mais tempo, né? Tipo, foram, sei lá, 5 dias versus 7 dias, né? Mas, sei lá, eu achei o estudo bem legal, assim, também, porque eu acho que eles meio que não limitaram tanto assim, os pacientes. Os critérios de exclusão foram poucos os critérios de exclusão, né? Tipo, foram critérios meio óbvios, assim. De resto, era todo mundo. Entrou na UTI e tá Desligando. Eles foram corajosos, né? foram, Então, achei isso bem legal. Também um outro ponto que eu achei interessante é que, assim, eles randomizaram midazolam e propofol, né? Então, meio que assim, né, tirando um pouco desse talvez, o viés da droga, assim, poxa, será que você desmamar diariamente com propofol seja diferente de você desmamar diariamente com midazolam? Pareceu que não, pareceu que, na verdade, o desmame diário que importa, talvez não tanto a droga, talvez o fato de você usar menos o sedativo de forma geral, sabe? Seja ele midazolam ou propofol. E depois saiu, acho, um estudo também depois desse saiu um estudo de midazolam, propofol, e aí não teve nenhuma diferença. Teve, na verdade, a dose que foi diferente, né? Teve uma dose desse estudo. Eu acho que isso, por exemplo, importa, né, mais, assim, do que... Enfim, e aí outra coisa também que eu ia perguntar, eu sei que foi um desfecho secundário, só que eu não sei, eu não vi essa tabela dos desfechos secundários, mas tem essa tabela dos desfechos secundários no artigo? Não tem, né? Ele só cita, então, que eles Porque eles não apontaram... muito, eles citaram, mas botaram só as mais relevantes, só. Que apontaram sempre para intervenção, né? Tipo, morte e tal, sempre. Né? Então, tipo, todos os desfechos também indo para o mesmo lado, né? Sim. O que ele coloca de desfecho, são as variáveis. Ele não coloca na tabela mesmo, não, desfecho secundário. Isso que você falou dos exames, tá escrito, né, Gabi? Sim. As tabelas eu até procurei, mas eles colocaram só essas 3 figuras. Provavelmente está no apêndice do estudo, que aí a gente tem que ir atrás para pegar. Aí deve ter os desfechos secundários, Lu. Tá. Porque são desfechos secundários interessantes, assim, né? Que abriria Um leque, né? para outras alas, para outros artigos. Bem E legal. é importante falar dos eventos adversos também, né? Que se a gente pensa que vai ter extubação acidental, e na verdade não foi diferente nos grupos, né?
Não teve diferença. Porque a gente, o pessoal, ele até falando isso, que ele pensou que ia ter mais intervenção. Ou foi algum que eu li. Mas não teve diferença, né? Então, isso que é legal. E também uma outra coisa também que eu já ouvi, e que muito é tipo assim, o paciente acordou meio agitado. Ah, tá bom, volta a sedação em metade. E aí já achou. Onde é que surgiu isso? E vem disso, né? E é um E estudo foi- antigo já, né, gente? Ou a análise da parte neurológica. Põe a língua para fora, aperta minha mão. Foi também daí também que surgiu isso aí. Perfeito, muito bom. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? É isso. Fechado. Eu vou pausar essa gravação e aí eu vou abrir outra para a Lu fazer o dela, que aí vai ficar dividido, tá? Tá.